O Macaco Verde é o negócio dos sonhos de Marcos. Trata-se de uma hamburgueria vegana que fica em Limeira, interior de São Paulo, e é resultado de anos e anos das experiências empreendedoras de Marcos. Ele, que nunca gostou de comer carne, começou a empreender ainda na adolescência, mas nem imaginava que seria no ramo alimentício que se daria bem como empreendedor. Meu nome é Mário Marques Tiengo, tenho 40 anos e sou empresário. Cara, o Macaco Verde representa para mim uma liberdade de escolha de quem optou por não consumir nada de origem animal, né? Limeira era uma cidade que não tinha essa opção quando a gente começou aqui e eu já estou nessa desde os meus 15 anos, ou seja, 25 anos, e a gente não tinha essas opções, né? A gente tinha que ir nos lugares e ficar, ou come antes de ir, ou senta no lugar e come batata frita. E ainda tem que ficar perguntando se fritou no mesmo óleo que fritou o bacon, por exemplo. Então eu sempre tive essa vontade de ter uma coisa que desse essa liberdade para mim e para as outras pessoas também, visto que a gente estava numa crescente do veganismo, né? Então o Macaco Verde para mim representa uma liberdade de alimentação, entre outras também, né? Liberdade político-sociais, aqui a gente abrange todo tipo de gente sem preconceito nenhum, coisa que não acontece em outros lugares também. Então, para mim, a palavra, se tiver que definir uma palavra só, para mim é liberdade. Cara, meu primeiro empreendimento eu tinha, assim, uns 14 anos, na verdade. Eu queria ter uma grana e não queria ficar preso num trampo fixo, né? Aí eu decidi, como eu gostava muito de computador e me dava muito bem com computador, assim, tinha um tio meu que tinha me ensinado a usar, assim, e eu fui fuçando e aprendendo. Eu comecei a trampar com manutenção de computador com 14 anos. E começou a crescer, assim, né? Porque não tinha quase ninguém que fazia, tinha poucas lojas de informática na cidade. E a galera até de empresa grande, assim, via os anúncios nos jornais, assim. Nossa, eu varava a noite, estudava de noite, chegava, varava a noite formatando computador, fazia digitação também, imprimia trabalho, montava computador. Depois comecei a comprar peça em São Paulo também, por classificado da Folha de São Paulo e revendia em Limeira. Depois disso eu gostei, fiz uma experiência, assim, tive uma experiência de ensinar alguns alunos a montar um computador e gostei muito, assim. Aí eu fui atrás de querer dar aula e virei professor, fui professor de informática durante 5 anos. Aí nesse meio tempo que eu era professor eu também continuei fazendo manutenção. Da Lan House, enquanto eu tinha Lan House, como eu não queria me desfazer dela, porque eu gostava de ter esse contato, ajudar uma galera que não tinha condição de pagar e deixar eles usarem, deixar imprimir trabalho, junto com a Lan House eu tive uma loja de videogame e uma loja de informática. Primeiro foi a loja de informática e depois foi a loja de videogame. E logo depois eu fechei a loja de videogame primeiro, porque a gente teve uma guinada muito brusca assim, no lance dos games ali para 2014, mais ou menos aqui no Brasil. E eu não estava afim de encarar essa jornada tudo de novo, já não estava muito conectado com o game. Fechei a loja de videogame e alguns meses depois, do nada, de um dia pro outro, eu fechei a Lan House. Não aguentava mais nem ver computador na minha frente. E eu tava muito já, assim, inserido de novo no ramo da música, né? Eu sou uma pessoa que desde meus 15 anos eu comecei a aprender a tocar, um pouco de tudo, e sempre gostei demais. Eu comecei a estudar produção musical em 2010, e ainda aguentei alguns anos ainda, mas em 2014 eu fechei tudo, meti o pé em tudo e fui trabalhar com produção musical mesmo. Em 2017... visto que não se tem muito trabalho assim no interior com estúdio, né? Para quem gosta de trabalhar com bandas originais, músicas autorais, não tem muito trabalho, né? Eu decidi montar o Macaco Verde, que era um empreendimento, que era uma galeria alternativa, assim, no começo, né? A gente teria o estúdio como fonte principal, mas também tinha tatuadores, body pieces e uma lanchonete vegana. E com o tempo, acho que deu coisa aí de uns 8 meses mais ou menos, a gente viu que não tinha mais como segurar a galeria. Porque a parte da comida, a parte da lanchonete cresceu demais, assim. Não tinha essa opção, né? Como eu disse lá no começo, o Macaco Verde pra mim era liberdade. E essa liberdade que o pessoal começou a ter de vir e poder comer as coisas sem origem animal, num local totalmente livre de preconceitos, fez a cabeça de todo mundo, assim, de todo mundo, do pessoal mais progressista, alternativo, fez a cabeça de todo mundo. E a gente tava com várias salas, vários locais que não podia ser usado para lanchonete porque tinha o estúdio, tinha a tatuagem, tinha o piercing. Em setembro de 2018 a gente encerrou tudo e expandiu o Macaco Verde, assim, triplicou o tamanho do dia para noite. E aí a gente está aqui hoje, acabamos de completar 5 anos, já temos 4 reformas depois daquela, todas as quatro expansões assim foram feitas por nós, assim, a maior parte mesmo, decoração, pintura, tudo isso. E hoje a gente está aqui como o primeiro local vegano mesmo de Limeira, escrever vegano na frente mesmo.
Inclusive foi uma coisa que muita gente falou pra gente em 2017, não faz isso que você vai espantar um monte de gente. Eu falei, não, mas aí eu vou espantar quem eu quero espantar. Quem a gente quer aqui vai entender o que é o veganismo, vai perguntar. E é muito legal, porque nesses 5 anos a gente tem muita gente que veio aqui há 5 anos atrás e comia carne e hoje já não come mais. Cara, a hamburgueria surgiu de uma necessidade de ter alguma coisa, assim, para comer na noite, assim, né? Alguma coisa sem nada de origem animal para comer na noite da cidade, né? A gente tem, né, opções assim, tipo em mercado, em produto de loja natural de dia, coisas para você fazer em casa. A gente não tinha opção nenhuma na noite, assim, né? Você saía ou você já comia antes de ir ou você comia batata frita na noite. A nossa primeira clientela, eu acho que acabou vindo mais do estúdio mesmo, né? A gente, como eu disse antes, eu tinha um estúdio. E como só eu trabalhava no estúdio, só eu cuidava do estúdio, então eu tinha amizade com todo mundo que frequentava, né? E aí quando a gente abriu, a gente ainda tinha aquele lance de ter a parte artística, né? De ter a tatuagem, de ter o piercing. Também, tipo, no nosso corredor ali tinha quadro para vender, assim, tela que a galera fazia, diversas, assim. Então a gente tinha esse contato mais artístico. O que a gente fez? Todo mundo foi atrás do seu nicho, né? Então, tipo, na inauguração aqui, tinha gente saindo pelo corredor. Os primeiros passos que eu tive, assim, né, para começar a hamburgueria na parte técnica foi meio complicado. Porque apesar de eu já ter tido vários outros empreendimentos, assim, desde moleque, né, nessa loucura, eu nunca tinha trabalhado com comida, né? E é o que todo mundo sempre fala, quer ficar maluco, trabalha com comida. É bem mais complicado do que trabalhar com outras coisas, porque envolve saúde, envolve toda aquela questão de ter muita higiene, né? E então eu fui meio que acertando e errando, assim, né? A gente começou com uma chapinha super simples, uma fritadeirinha super simples e não tinha nem freezer. A gente fazia tudo na parada com a geladeira ali, sem nada congelado. E na parte dos clientes foi uma coisa assim que eu já tinha mais experiência, né? Então esse lance de trabalhar mais com mesa, depois transformar as mesas em algumas mesas mais requintadas, uns buffet, um sofazinho, aí tem uma ventilação melhor, um ambiente mais gostoso, essa parte foi até tranquilo pra mim. E a experiência te empurra, né? Ali ele te obriga, como cresceu muito rápido, é uma coisa que ou você vai ou você fica, não tem como. E depois também eu acabei, quando eu me senti que o meu conhecimento já estava um pouco limitado, eu acabei fazendo um curso de como gerir uma hamburgueria, uma lanchonete, um restaurante. E também tinha uma especificação vegana para esse curso, focado mais em hambúrguer vegano mesmo. Então assim, um curso, uma parada assim que explodiu minha mente, assim. E eu trago até hoje assim, alguns ensinamentos daquele curso para hoje e aplico alguns ensinamentos daquele curso para hoje. E assim, lógico que algumas coisas você vai adicionando e alterando, pela vivência, pela experiência de estar todo dia em todos os setores do comércio, né? E isso acaba ajudando, eu acho que é uma soma, né? Essa parte técnica, mais essa parte da vivência, acaba virando uma soma sensacional, assim, acaba virando o que você precisa para continuar o negócio. O que mais me ajudou isso foi na minha organização da cozinha e o fluxo de trabalho dentro da cozinha. Sim, quando eu fui fazendo o curso, eu mudei até o layout da minha cozinha, pra você ter uma ideia. Até o layout da cozinha, onde ficava isso, onde ficava aquilo. Cara, às vezes você mudar uma geladeira de lugar, você economiza, sei lá, meia hora de trampo por noite. É uma coisa absurda, assim. Então, o que mais me ajudou foi isso. Apesar de, na parte de receitas, apesar de desde os meus 15 anos, eu já fazer hambúrguer, fazer comida. Minha mãe cozinha super bem, meu irmão do meio também cozinha super bem, então aprendi muito com a minha mãe. Tudo isso eu trouxe pro Macaco. Mas esse curso também me ajudou muito, assim, com novos ingredientes, né, novos sabores, o veganismo, assim, as coisas menos conhecidas, foi bem legal. Mas o que mais me explodiu a cabeça, assim, foi esse lance do fluxo organizacional da cozinha, de estoque, né, todo aquele sistema, o sistema FIFO que a gente trabalha, né, que é o First In, First Out, de estoque, e freezer, e congelamento, cara, isso aí foi primordial pra gente chegar no nível que a gente está hoje. Sobre a contabilidade, sou eu mesmo que faço tudo, desde o começo. Apanhei bastante também, mas eu tive muita facilidade, porque todos os anos que eu dei aula, né, que eu comentei com você, dei aula de informática, eu dava aula de Excel. E eu trabalhei muito com planilha financeira, muito. E eu dava aula num lugar que eu tinha muita intimidade, assim, com o cara que fazia o financeiro lá. E eu pedi umas dicas pra ele, assim, sabe? Eu sabia as fórmulas, ele sabia na prática, e eu acabava montando as planilhas pros alunos e fui aprendendo ali. Foi uma coisa de louco, assim. E eu nunca gostei, sempre achei horrível dar aula de Excel. E isso acabou que, vários anos depois, acabou que sendo, assim, a solução pra mim, né? Porque não é um serviço barato,
E para você fazer de uma forma simples e eficaz, é possível você mesmo fazer, tem que ter assim, dedicação e paciência. Paciência porque trabalhar com número nunca é fácil, e dedicação porque um simples gargalo que você esqueceu de colocar ali, o seu fechamento não bate, né? Então assim, eu mudei algumas vezes a fórmula nesses 5 anos do meu Excel, mas hoje eu tenho para mim uma fórmula que eu considero perfeita, assim. Então eu tenho um controle total de entrada, saída, gargalo, fechamento, lucratividade, desde quando eu abri aqui. Tipo assim, eu sei quantos lanches eu vendi em novembro de 2017. Tenho marcado tudo. No começo de uma forma mais amadora, depois foi ficando uma coisa mais profissional ali, e hoje pra mim, obviamente que talvez se um profissional pegue aquilo, ele faça alguns ajustes, né, e trabalhe de outra forma, mas pra mim aquilo é perfeito, assim, e tenho certeza que qualquer pessoa que olhar vai entender, sabe? Então eu te digo que se você pode pagar, se você quer pagar um contador, ótimo. Se você quer fazer sozinho, você faz de boa. Você não vive sem rede social no seu, sei lá, pode ser um comércio pequeno, um negócio médio e um negócio grande. Eu creio que tá meio impossível. As mídias físicas praticamente morreram, né? Alguns negócios ainda trabalham com panfletagem, essas coisas, mas as próprias que fazem isso também trabalham com rede social, né? Então eu te digo que, considerando que o WhatsApp também é uma rede social, 100% da minha comunicação é rede social. Então a gente, em termos de WhatsApp e Instagram, se a gente abre 5 dias por semana, a gente usa 5 vezes por semana no mínimo. Mas todo mundo que se importa com saúde na parte alimentícia, assim, sabe que não consumir nada de origem animal é muito mais saudável. Eu acho, na minha opinião, que facilitou para todo mundo, assim. Claro que isso acabou encarecendo um pouquinho as entregas, né? Isso aí no Brasil inteiro, também por causa de combustível, manutenção, tudo isso que explodiu o valor aí, mas eu acho que acabou ficando bom para todo mundo. Ficou bom para o cliente que tem o produto mais rápido, bom para o motoboy que acaba não tendo dias ruins, digamos assim, e bom para a loja que não precisa ter esse vínculo fixo mais e às vezes ficar ali, pô, tem um cara fixo aqui e hoje não saiu nada de entrega, veio todo mundo comer aqui. O diferencial do macaco é o que pra mim também é o diferencial das principais hamburguerias veganas que tem, né? É a autenticidade, são as receitas originais. Então, aqui, se você quer comer um hambúrguer do macaco, você tem que vir aqui. A gente não vende no mercado, a gente não... como eu falei, né? Da maioria dos hambúrgueres a gente faz aqui. Então, tipo, o hambúrguer que você comeu aqui, o cheddar que você comeu aqui, o queijo que você comeu aqui, você tem que vir aqui pra comer. Eu acho que, então, na verdade, a palavra é autenticidade. Eu acho que, como eu disse, na maioria ou em todas as hamburguerias veganas que eu conheço, ou que eu conheço de longe, online, troco ideia, que a gente sabe que trabalha super bem, que tem um trabalho super legal, o diferencial é a autenticidade. Essa questão da receita ser original. Tudo que a gente tem aqui é receita original, são receitas minhas, assim, que eu fui desenvolvendo, a gente está sempre atualizando. Inclusive, a gente acabou de atualizar todas as receitas de novo no aniversário de 5 anos, é tudo novo aqui. Pouquíssimas coisas, a gente evita industrializar o máximo que a gente puder, a verdade é essa. É possível evitar 100%? Na minha opinião, não. Na minha opinião, ainda não. Mas a gente evita o máximo que a gente pode. Então a gente tem o dia da produção aqui, né? Os dias da produção, geralmente 2 dias na semana, dias de produção. Então, por exemplo, aqui se você for comer hambúrguer de soja, de shimeji, de tofu, de grão de bico, a maionese, o cheddar, o queijo, cebola caramelizada, molho americano, a gente tem um chile aqui de manga. Cara, tudo isso é feito aqui. Tudo isso a gente compra assim, o mais natural possível e faz aqui mesmo, entendeu? Nessa questão de insumos é bem dividido, né? Então a gente tem um fornecedor normal, digamos assim, fornecedores veganos, tem o comércio local que a gente tem essa parceria também e algumas coisas a gente acaba pegando em mercado atacadista também. Hoje a gente tem aqui no Macaco 2 funcionários fixos, né? A gente tem a Rubiane na cozinha e a Ju aqui na recepção, que já está com a gente há um tempão. E aí a gente tem também os freela, né?
A gente tem o Fer, que ajuda em evento, e aí tem eu e minha esposa Paula, que a gente também vem e trampa nos eventos e sempre que precisa no atendimento, cozinha e tal, né? Desde 2018, além da gente trabalhar com atendimento aqui no salão, e também a gente tem o salão coberto e tem o quintal também, que é quase inteiro coberto, desde 2018 a gente também trabalha com entrega. Não foi a pandemia que obrigou a gente a trabalhar com entrega, né? A gente sentiu essa necessidade, já logo quando a gente abriu, a gente viu que a gente tinha um público que não gosta de sair de casa e que não consome nada de origem animal. Então a gente já tinha esse delivery. A gente trabalha com um site próprio de entrega nossa e também trabalha com iFood, que é bem mínimo mesmo, a gente usa mais para divulgar o macaco. Hoje em dia a gente não tem mais motoboy fixo, né? Com o advento da pandemia aí, o que aconteceu? Acho que acabou vindo muito motoboy e motogirl, assim, e que acabou acontecendo que eles começaram a montar vários grupos, né? Porque acho que eles acabaram tendo mais motoboy do que demanda. Então, esses grupos, essa galera não é mais fixo de lugar nenhum nesses grupos, né? Raramente tem um ou outro que é fixo em algum lugar. Então, hoje em dia, antigamente a gente trabalhava com 2 motoboys, hoje em dia a gente já não tem mais motoboy fixo. A gente até tem alguns motoboys que são mais amigos, são mais da casa, assim. E aí, quando a gente tem entrega, chegou o pedido, a gente manda nesse grupo e aí vem o motoqueiro que estiver disponível e faz essa entrega pra gente. Eu acho, na minha opinião, que facilitou para todo mundo, assim. Claro que isso acabou encarecendo um pouquinho as entregas, né? Isso aí no Brasil inteiro, também por causa de combustível, manutenção, tudo isso que explodiu o valor aí, mas eu acho que acabou ficando bom para todo mundo. Ficou bom para o cliente que tem o produto mais rápido, bom para o motoboy que acaba não tendo dias ruins, digamos assim, e bom para a loja que não precisa ter esse vínculo fixo mais e às vezes ficar ali, pô, tem um cara fixo aqui e hoje não saiu nada de entrega, veio todo mundo comer aqui. Cara, quando a pandemia chegou, a gente tinha acabado de começar a maior reforma que a gente já fez aqui. Uma reforma estrutural, de remoção de coluna, remoção de parede, troca da fachada inteira. Nossa, eu não vou nem falar tudo que a gente fez, porque senão a gente vai fazer um vídeo só para isso, sabe? Era uma reforma muito grande. E era uma reforma totalmente do nosso bolso. Apesar de ser um prédio alugado, era uma reforma vontade nossa, que o proprietário permitiu, porém, totalmente pago pelo macaco. A gente começou em fevereiro e praticamente em março fechou tudo. E isso foi um baque gigantesco pra gente, cara. Então, o baque da pandemia pra gente, logicamente, perdeu o movimento local, né? E ficar dependendo só de delivery também não foi nada fácil. Mas o baque da reforma tá no meio disso tudo aí foi muito maior do que até o baque da perda dos clientes locais, assim, né? Porque a gente... Não é uma reforma que você paga antecipadamente, né? Para complicar muito mais, a gente teve sérios problemas com quem a gente contratou para fazer a reforma. Então, a primeira equipe, a gente descobriu através do engenheiro que ele estava roubando material. A segunda equipe não conseguia fazer o trabalho. Assim, ele fez o trabalho e o engenheiro mandou ele desfazer 3 vezes, mais perda. Na terceira, a gente acertou a mão. E aí, tipo assim, é uma equipe que trabalha com a gente até hoje, pra vocês terem uma ideia. Tudo que a gente precisa, a gente chama eles, assim. Só que também a equipe fazia a parte estrutural. Toda a parte de decoração, madeira, instalação, pintura, elétrica, foi tudo a gente que fez. Hoje o mercado vegano é uma coisa assim... Vou dizer assim, até comparado com o macaco mesmo, tá? Perto de 5 anos atrás é uma coisa absurda, imensa, imensa. A explosão e o crescimento do mercado vegano, tanto em alta escala, né, de empresas gigantes que só estão atrás do lucro, quanto de pessoas que estão ali para ter lucro também, porque ninguém trabalha de graça, e também pela causa, assim, aumentou absurdamente. É muito, 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 muito grande mesmo. É uma questão também no meu ponto de vista, de uma questão de evolução mundial mesmo, não só no Brasil, né? Até porque tem vários países e vários locais do mundo que o crescimento do veganismo é maior do que no Brasil, que não é pequeno. O crescimento no Brasil é grande, mas tem vários países do mundo que o crescimento é muito maior do que no Brasil. No meu ponto de vista, é uma questão evolutiva da gente aprender que a gente não precisa mais de nada de origem animal para fazer as nossas coisas. Hoje em dia, tudo já pode ser feito, né? A gente não precisa mais de teste animal para as coisas, a gente não precisa mais da alimentação, não precisa mais em praticamente lugar nenhum. Claro que isso ainda não é conveniente
para as empresas gigantescas e bilionárias do mundo abandonarem o jeito mais barato de fazer, que na minha opinião é o jeito errado. Mas numa questão financeira, eu não vou saber te dizer a percentagem exata, mas foi um aumento assim absurdo também, em questão de comércio de produtos prontos, tipo aqui, né, se você vem e pede um lanche, tanto o principal aumento que foi o produto de mercado, digamos assim, o produto de prateleira que a gente chama, né. Isso acaba fazendo parecer que o veganismo é só alimentação, é uma dieta, e não é. Nunca foi, nunca vai ser. Ah, mas tem gente que enxerga assim, ok, tudo bem, eu discordo, eu respeito, eu não concordo, mas eu acho que já é até nesse corporativismo vegano, já é uma evolução. Porque mesmo assim, se, por exemplo, uma gigante do mercado da carne acaba vendendo 20% de carne animal e em 2050 ele está vendendo 80% de carne sintética, que eles chamam, né, a carne de laboratório, ótimo, já são 80% a menos de animais sendo torturados e assassinados todos os dias, entendeu? Minha ideia do macaco daqui pra frente é estabilizar totalmente ele como comércio, como marca, né? Tem muita gente que pode pensar assim, pô, já há 5 anos, o único lugar desse tamanho na cidade que faz tudo isso. Pra mim isso ainda não é uma estabilidade total, eu ainda quero aprender mais, melhorar mais, né? Então eu quero ter essa estabilidade maior, digamos assim, e realizar o que eu mais quero, assim, na verdade, desde quando o macaco deu certo, que é abrir uma segunda unidade do macaco. O meu sonho é ter um macaco no litoral. A gente tem muita vontade de ter um macaco no litoral. E é legal porque a gente tem contato com o lugar vegano do litoral e a gente já vê que tá virando, sabe? A gente tem amizade com um cara que tem hamburgueria em Santos, por exemplo. E é legal, assim, tipo, ver que ele vende, já tem clientela lá também. E até nas cidades menores, assim. Tanto a procura de turista, tanto das pessoas locais, assim. Então isso anima um pouco, assim, né? Então a gente já tô começando assim a pensar e estruturar e localizar alguma cidade que não tenha nada também, assim, para não atrapalhar ninguém, para divulgar mais aonde já não tem nada e realizar esse sonho aí de ter um macaco do litoral. Meu conselho para quem quer empreender, assim, qualquer tipo de negócio, né? Não só o de comida, pode parecer clichê, mas para mim a palavra-chave é resiliência. Por que resiliência? Porque apesar de ser o sonho de muita gente, e eu acho que abrir alguma coisa normalmente é a realização de um sonho, você vai trabalhar o dobro, você não vai ter muito para quem chorar as pitangas. Você depende de você e de todo um contexto da sociedade. Mas quem vai fazer acontecer, além desse contexto, né, a maior parte é você. Então, por que eu acho que a resiliência é o mais importante? Porque muita gente desiste muito cedo. Muita gente desiste logo. Ah, eu pensei que era uma coisa, é outra. E vai ser isso. Você vai imaginar uma coisa, vai ser outra. Né? Eu costumo brincar com algumas pessoas assim, que é que nem fazer música. Quando você está fazendo música, você imagina uma música e a hora que você termina de gravar ela está completamente diferente e você gosta dela do mesmo jeito. É assim que funciona. Então, não vai ser o que você está imaginando, mas vai ser legal pra caramba também.